Olá, eu sou o pastor Ivon Silva. Eu te convido para que juntos vamos assistir ao vídeo em que a irmã Samara Gonçalves, da Igreja Evangélica Neotestamentária do Jardim Vila Rica, em Vargem Grande, ela traz um tema muito especial com o título Seguir Jesus é o mais extraordinário projeto de vida. Nós estamos no YouTube. E se você gostar da pregação da nossa irmã, dá o seu like, comenta, compartilhe. A igreja vai ficar muito feliz, porque assim outras pessoas em outras áreas do Brasil e fora do Brasil também vai ouvir a mensagem de salvação trazida pela nossa irmã Samara Gonçalves. Irmãos, hoje o tema Seguir Jesus é o mais extraordinário projeto. Hoje eu vou falar de que forma a gente pode seguir. Primeiramente, eu gostaria de ir lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 20. E eu gostaria de, nós todos irmãos, eu queria tentar uma tática diferente da gente ler juntos no painel. Pode ser? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Bem, só até aí. Aqui nós vemos que Jesus já começa, com a vocação dos 4 discípulos, que é André e o irmão, Simão, e Tiago e João. Aqui começa por esses 4. E o que eles estavam fazendo conforme a leitura? Eles estavam pescando, e a pesca era a forma que ele levava o mantimento para a casa dele, porque a pesca era o seu trabalho. Então, nós conseguimos ver aqui que simplesmente eles deixaram a forma de levar o mantimento da família dele para seguir a Jesus. Ele deixou, é como se a gente estivesse trabalhando hoje, contando com o salário, e simplesmente Jesus aparecer e falar: pare, você não vai mais trabalhar nesse emprego, me siga, pois agora você vai ser pescador de homens. E quem dentro da nossa igreja tem essa experiência? Quem a gente tem visão disso, que está perto da gente? Não são os missionários, onde Cristo foi lá e chamou ele e disse: para, agora você não vai mais trabalhar na obra para homens, você vai trabalhar para mim, para Cristo. Aí ele começa a trabalhar, levar palavras, seguir, fazer todas as orientações de Cristo. Ele começa a fazer o papel de Cristo, Cristo veio, falou do seu amor, falou do amor de Deus, pregou a toda a criatura, de uma forma que a gente vai ver como que ele teve autoridade sobre essas pessoas, sobre tudo o que ele levava. Então, o que eu venho trazer aqui? De que forma a gente vem deixando as coisas do mundo para seguir a Deus? Eu não estou aqui dizendo que devemos parar de trabalhar, ou parar de estudar, ou parar de ser uma boa mãe, bom pai, um bom filho, de tirar boas notas. Não. O que vem nos atrapalhando a seguir a Cristo? O
que vem deixando nós afastados da obra? É isso que eu venho aqui relatar para vocês. E continuando também em Marcos, agora no versículo 21. Vamos continuar. Entraram em Cafarnaum e, no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhasse da sua doutrina, porque ele ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual chamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e reclamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com tal autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem? E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Pode parar aí, obrigada. Bem, nós vimos aqui, né, que Jesus, ele foi para Galileia e começou a pregar o evangelho com esse discípulo que deixaram tudo para caminhar com ele. E chegando, né, nesse local, as pessoas o quê? Elas se maravilharam com ele, porque ele tinha autoridade sobre essa pessoa. Então, quando chega alguém falando da palavra de Deus, essa pessoa tem que ter autoridade para falar, né, sobre. Ela tem que ter o quê? Sabedoria. Através da sabedoria, a gente sabe se a pessoa tem autoridade. Através da prática dela, né, do andar com Cristo, a gente sabe se ela tem autoridade para estar falando daquilo. E Cristo tinha total autoridade, porque Ele é o amor, Ele é o verbo. Então, as pessoas, ele respondia isso para as pessoas. Então, as pessoas ficavam maravilhadas. Até os demônios, né, questionaram ele. Quem é este que tem autoridade sobre nós, né? Até eles ficavam pasmos, né, com Jesus, porque Jesus tinha toda a força de transmitir a verdade. Então, o que nós estamos transmitindo? Com que autoridade a gente está pregando o Evangelho? O que a gente está, né, mostrando para quem está ao nosso lado, o nosso vizinho, nossos parentes, os nossos amigos que estão ao nosso redor, né? Os nossos irmãos, o que a gente está, né, passando? E Jesus aqui, ele com toda a autoridade, ele vai falando, né? E aí, eu queria também falar, Bia, volta lá para o slide, passa para frente. Não, beleza. Aí, só vai uma vez. Aí. Pode repetir comigo alto? Que eu tenho deixado para seguir a Cristo. O que temos deixado para seguir a Cristo? Seja nós nos questionamos sobre isso, o que eu tenho deixado para seguir a Cristo? Será que é meu orgulho, minha soberba, a ganância, né? A fofoca, as práticas do pecado, certo? Porque muitas vezes a gente, quando não está andando com Cristo, a gente peca muito, até mesmo andando com Ele, a gente tropeça nos nossos erros, né? Mas o que a gente tem abrido mão? Será que é da família, das doenças, do dinheiro, da soberba ou do pecado? O que isso nos acrescenta? Nada. Então por que não podemos deixar essas coisas mudando para estar fazendo mais na obra do Senhor? Porque muitas vezes um pouquinho assim vira prática, e da prática a gente vai aprimorando, não é verdade? Então as coisas ruins, que não é do Espírito Santo, elas também têm a evolução. Uma hora eu estou aqui falando mal da minha irmã, nem que seja isso daqui, nossa, como a Bia é isso. Daqui a pouco eu vou estar falando da Ana Paula, vou estar falando do meu pai, do Cleves, vou estar falando do eu, da Juneja, vou falar da Lucy, e vou estar falando de todo mundo, e daqui a pouco vai virar aquela coisa, né?
vai ficando amargo. Então eu estou usando a fofoca porque ela é um meio para todo mundo ver como que o pecado vai evoluindo, entendeu? Então você vai começar com a ganância do dinheiro, vai começar a trabalhar mais e vai deixando a obra para trás. O pecado vai aprimorando em você, vai crescendo uma raiz e quando você vê já está todo envolvido. Então o que a gente está arrancando do nosso corpo, jogando fora? O que está dentro da gente, apertando o nosso coração para não deixar florescer a palavra de Deus, né? Então, aqui também temos a passagem, né, da cura da sogra de Pedro e diversos enfermos. Mas vamos ler até a cura da sogra dele. Vamos lá, Bia? 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e o servia. É só até aí. Então, a gente vimos aqui que logo depois, né, que Tiago, João, Pedro, né, que é Simão, Pedro e André foram com Cristo, o que Cristo fez na vida da sogra dele? A sogra dele é a família dele. Então, a partir do momento que a gente começa a seguir a Cristo, né, Deus vai lá, restaura toda a nossa família. Foi o que ele fez aqui com a sogra dele. Simplesmente ele parou de fazer as práticas lá do mundo, de servir a ele mesmo, do mantimento dele. Esses discípulos foram seguir ele e de cara, assim, no momento, Jesus simplesmente age de forma linda na vida dessa mulher. Ela estava enferma. Então, muitas vezes a gente tem medo de deixar as coisas mudando para trás, achando que Cristo não vai nos assegurar na mão dele, não vai nos direcionar. Ficamos com medo de abrir mão das coisas, não é verdade? Quando a gente sai do emprego porque a gente não está gostando dele, a gente fica com medo, mas será que eu vou arrumar outro se eu sair? Olha, eu não estou gostando, não é para mim, né? Muitas vezes a gente se sente mal num ambiente que não é pra gente, não é pra nós. Quantas vezes a gente não foi parar em locais que a gente falou, não quero isso pra mim. Nem tanto por conta do profissionalismo, por conta também das coisas espirituais que não faz bem, né, pra gente. A gente se sente mal, né? Então, é a mesma coisa quando a gente vai seguir a Cristo. A gente se sente, será que eu devo? Será que eu vou? Será que eu não estou com medo? E pregar lá na frente, será que é o certo? Então a gente fica com medo. Buscar as crianças, né? Um exemplo. Será que se a gente começar esse trabalho com as crianças vai dar certo? Então, às vezes, se a gente parar de ter medo e agir, é uma forma linda que Deus restaura, entendeu? Deus vai nos ajudar. Não é nós, é Deus. Então aqui o que acontece? Jesus vai lá, pega eles e eles nem olham para trás. Isso que é o mais incrível. Ele não olhou para trás e falou, e aí, André, você acha que a gente deve deixar as coisas aqui e seguir a Cristo? Não, ele não parou para pensar nisso. Eles simplesmente foram. Então, quando a gente vai trabalhar na obra de Deus, a gente simplesmente vai. Vai porque não somos nós fazendo. É o quê? O Espírito Santo. A gente é instrumento. E a partir do momento que somos instrumento, a gente opera na vida dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos familiares. Nós somos instrumento na mão de Deus. Que autoridade Deus tem sobre a minha vida? Qual é a autoridade de Deus sobre a nossa vida? O que a gente está deixando Deus nos usar? Entendeu? O que Deus vem tendo autoridade na sua vida, Danilo? O que Deus vem tendo na sua vida, Bia? Que autoridade Ele tem? Se você simplesmente parar de fazer as suas práticas que te levam para longe dele, Ele simplesmente falar aqui na palavra, Bia, irmãos, a partir de hoje vocês vão orar e jejuar. Qual é a autoridade dele na nossa vida? Será que nós temos lugar para Cristo ter autoridade em nossas vidas? Isso que a gente tem que refletir. Eu simplesmente parei de vir aqui na frente. Que autoridade Deus teve na minha vida? Nenhuma. Porque eu parei de fazer a obra dele. Simplesmente no momento que eu sentei no meu banquinho aqui,
falei, não, eu vou comandar minha vida. Eu não quero mais ir lá na frente, não vou pregar. Não, depois eu li a palavra dele e ele disse para mim, Samara, eu que sou autoridade na sua vida. Eu que vou te levar, você não manda nela. Então eu levantei do meu banquinho e falei o quê? Jesus, Deus pode tomar iniciativa. Mas isso quer dizer que eu vou estar sempre deixando ele no banquinho? Não, porque somos pecadores. Somos pecadores, entendeu? A gente não está sempre certo, a gente nunca está sempre dando lugar para Deus, sempre. A gente tem sempre aqueles pensamentos negativos, uma hora a gente vai estar fraco na fé. E é a hora que os irmãos entram para te fortalecer. Por isso que devemos estar em comunhão, em união, sempre, né, amando uns aos outros. Nada de rancor, nada de raiva, nada de ficar falando um do outro. Não, a gente somos irmãos para fortalecer. É como Cristo e seu discípulo. Aqui quem é o nosso Cristo, a reverência? É o pastor Vão. Nós somos discípulos. A gente segue aquilo que ele fala. A gente obedece e a gente se une. Não é verdade? Cristo é a nossa autoridade. Então devemos deixar a prática mundana para isso. Eu tenho um tempinho, né? Tá. Agora, passa mais um dia. O que acontece quando deixamos tudo para seguir a Jesus? É o que eu já disse, né? Ele restaura a nossa vida. Ele tem um lugar melhor para a gente, né? E eu também gostaria de falar no capítulo 4 de Marcos mesmo. Começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou num barco sobre o mar, e toda a multidão estava na terra junto do mar. E ensinava-lhes Muitas coisas por parábolas, ele dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raízes, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em terra e deu fruto, e vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou Só os que estavam junto dele incomodou-se e interrogaram acerca da parábola. Disse-lhes: Aqui Jesus fala em parábolas com todas as pessoas que estavam ali, certo? Então ele vai para um lugar onde tem muitas multidões, senta num barco onde tem uma espécie de rio, lago ali, para conseguir falar com aquelas pessoas. E o que eu mais acho incrível é a forma que eu imagino que Cristo, né, Jesus conseguia falar com aquela multidão de pessoas. Porque eu aqui preciso de um microfone, mas ele não tinha. Com que voz aquela voz ecoava para aquelas pessoas sentadas em terra plana e ele sentado num barco falando para aquelas pessoas. E ele ainda cita essa parábola de forma linda, porque ele expressa aqui que muitos vão ouvir, né, da palavra dele, mas não vão, né, praticar aquilo que ele está falando. Então o que acontece? Vamos continuar lendo. E ele disse: a vós vos é dado saber o mistério do reino de Deus,
não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhe: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles que têm a palavra semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente de espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, 30, outras 60, outras 100 por um. Então aqui vemos que nem os discípulos dele no início entendiam parábolas dele. Então ele questiona, né? No momento que ele já não está mais falando com aquela multidão toda, os discípulos vão lá nele e perguntam: mestre, o que o senhor disse lá mesmo que nós não entendeu? Foi tipo assim: o que você está dizendo aí que nós não entendeu não, hein? Aí ele vai lá e explica: como que vocês não entenderam? Como que vocês não entenderam? Como que nós cristãos, conhecedor da palavra, não conseguimos traduzir aquilo que Cristo nos ensina, aquilo que está aqui? Então, muitas vezes, é falta de meditação na palavra, é pedir conhecimento, sabedoria daquilo. Então, não somos leigos da palavra, só não sabemos pedir discernimento. Vamos pedir discernimento da palavra de Deus para poder falar. Ah, Samara, eu não faço isso porque eu leio a Bíblia e não entendo, não. Não é que você não entende, é que você não pediu sabedoria. É através da sabedoria, do entendimento que a gente vai poder falar do amor de Cristo. Cristo usa as pessoas da forma mais linda. Ele pode usar cada um de nós aqui. A gente não é menos do que ninguém, não é mesmo? Então aqui, a palavra que foi plantada é Cristo dizendo que muitos ali vão ouvir, mas nem todos vão praticar o que ele disse, não é mesmo? Essa parábola é linda porque ela traz a realidade. Muitos vão levantar da igreja, do culto, vão sair lá fora e vão continuar praticando as coisas mundanas, porque eles estão escutando, mas não estão ouvindo, porque escutar é transmitir aqui, ó, ecoar. Já foi, vazou. Mas quando a gente ouve de coração. A gente, enraiza na terra boa. A gente não deixa a fofoquinha penetrar, comer nossa sementinha que foi plantada. Não, a gente não deixa. A gente não deixa cair em pedras. Então, o que acontece? A gente tem que ter terra boa, a gente tem que orar. Como que é ter terra boa? Samara, me explica o que é terra boa. Terra é boa quando a gente começa a orar todos os dias. A gente prepara a terra. Eu gosto muito de plantas. Então eu preparo a terra, eu peneiro ela, eu taco um pouquinho de pedra ali, eu preparo a minha terra para poder plantar os meus cactos, para poder plantar as minhas plantas. Então o que acontece? Vocês vêm, peneirando essa terra, adubando ela, ou vocês vêm deixando só aquelas pedras endurecer lá, porque com o tempo ela vai endurecendo, o vaso vai secando aquela terra, vai endurecendo, depois você vai ter que ir lá fazer todo o processo. É cansativo, você está sempre replantando, tirando de vaso, põe ali, outro ali. Então, como que é ter terra boa? É orando todos os dias, é meditando na palavra de Deus. Não é só pegar e ler aqui, hoje eu li, é isso aí, bora, segue a vida, bora pro trabalho. Não, é meditar. O que Cristo quis dizer aqui, Questionar, fazer igual os discípulos, questionar a palavra. Será que está dizendo isso? Ô Senhor, dá sabedoria, dá entendimento para eu poder entender o que está escrito aqui. Então, meditar é isso, é ler, ir lá no Google, vai no Google, pesquisa uma fonte confiável. Cristo, deixa eu ver lá,
O que Cristo quis dizer aqui no versículo tal? Lá tem um dos melhores pregadores a explicar. Então não é por falta de conhecimento, é por falta de interesse. Vamos levar a palavra. Então, é isso que eu venho falar hoje, nessa noite, que o Espírito Santo tocou em meu coração. E eu agradeço muito aos irmãos. Amém.